Jó 22, 28, determinando tu algum negócio, vírgula, ser-te-á, vírgula, e a luz brilhará em teus caminhos. Vamos ler de novo? Determinando tu algum negócio, vírgula, ser-te-á, vírgula, e a luz brilhará em teus caminhos. Diga, meu Deus, fala ao meu coração. Pode se assentar, por favor. Esta palavra é uma palavra de fé. Porém, não adianta eu falar para você que na vida tudo vai ser fácil, porque não é. Porque Deus mostra o fim, mas às vezes não mostra os meios. Porque se Ele nos mostrar os meios, muitas vezes nós desanimamos no meio da caminhada. Por exemplo, o povo de Israel estava no Egito. Deus mostrou o quê? A terra prometida, a Canaã. Mas eles não imaginavam que tinham que passar por um deserto. E entre o sonho e a realização existe um deserto, que a gente chama de preparação. Ou seja, a lei é a lei da valorização. Lá pelos anos 90, lá pelos anos 90, eu me converti em 87. 89, mais ou menos, eu estava fazendo campanhas pedindo o dom de revelação, e eu me lembro que muitos irmãos vinham para a igreja, recebiam o dom de revelação rápido, e eu falava, meu Deus, fazem 2 anos que eu estou buscando, porque ainda não recebia. E eu me lembro que eu vinha todo dia às 7 horas para a igreja, orava, chorava na presença de Deus, ficava um banho de suor e lágrimas. E por alguns anos, todo dia eu ficava rouco. Todo dia. Eu jejuava um dia sim, um dia não, até meia-noite. Um dia sim, um dia não, até meia-noite. Isso lá em 88. E alguém diz assim, Deus usa o pastor Alexandre, né? É uma benção. Há quantos anos? E aí, eu me lembro que um dia tinha uma campanha de vigílias, e eu fui para a campanha de vigília, 7 sábado, e eu via muita gente recebendo. Um dia eu perguntei para um diácono que estava na campanha de vigília, fazendo a campanha, eu falei, por que tem tanta gente que vem, recebe, e de repente é muito mais rápido do que eu, e aparentemente parece que eles nem estão buscando tanto quanto eu busco. Claro que também era inexperiência minha criar esse tipo de julgamento, mas era o que eu pensava, e ele me deu uma resposta que eu nunca mais esqueci. Talvez seja uma pérola para a vida de muita gente. E ele me disse, sabe de uma coisa? Agradeça a Deus pelas coisas não serem tão fáceis na sua vida, porque aquele que ganha sem muito pedir, perde sem pouco perceber. Só depois eu entendi que Salomão disse, as riquezas que rapidamente vêm, facilmente vão. Então, por que é que Deus permite o deserto? Para ensinar a lei da valorização. O povo estava há 400 anos no deserto, há 400 anos como escravo. A cultura era a cultura de escravos. Então, para eles atingirem a terra prometida, Deus não fez isso com Felipe, transladou Felipe de um lugar para o outro, poderia transladar aqueles 2 milhões de hebreus para dentro da terra prometida. Mas qual seria a moral da história ou a valorização que eles teriam? Eles entrariam em uma terra que mana leite e mel, mas entrariam com mente de escravos. Eles não teriam história para contar para os filhos. E às vezes o que Deus quer dar para nós é uma história. Às vezes Deus quer engrandecer o nosso nome com uma história. Por isso, o deserto, ele nos prepara para a conquista. Porque uma coisa, vá para um jornal, assista um jornal onde tem 2 sendo entrevistados. O locutor, aliás, o entrevistador está entrevistando 2 pessoas milionárias. Pergunta para o primeiro, você é rico como?
Ele falou, eu herdei dos meus bisavós que eram bilionários e tinham muita riqueza, os meus avós, e aí sobrou uns milhões aí para mim. Aí pergunta para o outro, como que você se tornou bilionário? Comecei vendendo bala no sinaleiro, fui vendendo depois laranja, montei um feirão, do feirão montei um atacadão e me tornei milionário. Qual das duas, ou bilionário, qual das duas histórias é mais bonita? A do primeiro ou a da segunda? O segundo, por quê? Porque tem conquista, porque tem história. Quando a Bíblia diz assim, determinando tu algum negócio, começa com determinação, mas determinação ainda não é tudo. Porque tem gente que ele é determinado, mas por pouco tempo. A determinação tem que ir além. A determinação, ela tem que ser misturada com firmeza. A determinação, ela tem que ser, é como que se fosse fazer um bolo, você mistura a determinação, mas mistura também a firmeza, porque senão você está determinado de manhã e desanimado à tarde. Por que a Bíblia vai dizer, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme? Poderia ser isso aqui, Vamos tirar as vírgulas. Por isso eu coloquei as vírgulas e fiz questão de fixar as vírgulas. Determinando tu algum negócio, tira o entre vírgulas, o ser-te-á firme. Determinando tu algum negócio, tira o ser-te-á firme. Seria o quê? Vamos ler sem. Determinando tu algum negócio. Era bom. É só o determinar, o negócio acontece. Só que por que eu tenho que ficar firme? Porque sempre que você determinar alguma coisa, você vai ser confrontado pela oposição. Sempre que você determinar alguma coisa, vai ter grandes problemas. E se você me perguntar o tamanho do problema, eu vou te responder. O tamanho do teu problema será determinado pelo tamanho da sua determinação. A determinação aqui é sonho. A determinação é o teu sonho. Qual é o tamanho do teu sonho? O tamanho do teu sonho é o tamanho do preço que você vai ter que pagar. Não dá para querer algo grande pagando um pequeno preço. Então, o dia que você olha para um terreno e você diz, esse é o terreno que eu quero comprar. Quero construir um triplex. Você diz, esse é o meu sonho. Você coloca no papel e você faz uma base de cálculo. Só que quando você começa a construção, começa problemas. De repente, uma guerra, o preço do ferro sobe. E aí você diz, continua ou não continua? Mas a Bíblia diz o quê? Ser-te-á? A luz só vai brilhar no caminho daqueles que ficam firmes. Eu não sei o tamanho do teu sonho, mas eu vou profetizar. Se você ficar firme, Deus é realizador de sonhos. Vou repetir, Deus é realizador de sonhos. Quando Deus deu o sonho a José, o sonho de José só se realizou porque ele ficou. José tinha 1001 razões para dizer, eu não quero saber de absolutamente nada na minha vida. Deus me deu um sonho que eu ia governar, porque o sonho de ser governador é grande ou é pequeno? Grande ou pequeno? Aí Deus dá um sonho, 11 estrelas, sol e lua se dobrando diante dele. Pai e mãe e mais os 11 irmãos. Ele vai e conta o sonho. E aí ele diz, nós vamos unidos governar sobre a terra, mas eu serei a pessoa principal. Sendo eu principal, vocês os cabos eleitorais, vamos lá fazer o trabalho para me eleger como governador. Seria basicamente isso. Os 11 irmãos começam a se levantar contra ele. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Se você acha que é fácil sonhar, você está redondamente enganado, porque os primeiros que vão se levantar contra você são aqueles em quem você mais acha que vão apostar em você. Normalmente, aqueles que você acha que vão apostar em você são os que não vão apostar em você. E às vezes estão dentro da nossa própria casa. Às vezes faz parte do nosso irmão. E quando eu digo irmãos, às vezes irmão de sangue, às vezes irmão da igreja, às vezes amigos que a gente
pensava que era amigo bem chegado, e você vai todo feliz contar o sonho para ele, dizendo: olha, eu tive uma ideia, Deus me deu um sonho e vamos fazer isso. Aí a pessoa olha para você e na hora você percebe que houve um confronto de ideias e que aquela pessoa não aposta em você como você achava que ela apostava. Mas aí você tem uma razão, você tem uma opção: ficar firme ou desistir. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Eu não sei se o sonho teu é ver tua família salva. Deus está falando: fica firme. Eu não sei se o sonho seu é ver o teu filho salvo. Deus está falando: fica firme. Eu não sei se o sonho teu é ver o seu marido salvo. Deus diz: não para de orar. Eu não sei se o sonho teu é ter a tua casa própria. Deus está dizendo: não para de crer. Quando Deus me deu a visão da Cristo para as Nações, o que eu tinha? Eu tinha apenas um sonho. Era apenas uma imagem mental do que poderia ser. E como eu sempre digo, eu ponho tudo no papel. E foi quando eu comecei a escrever. Mas eu achava que ia ser muito fácil. Eu sempre conto isso. Quando Deus me chamou, eu tive que discernir entre a voz de Deus, a voz dos amigos, a voz das emoções, a voz da carne, a voz da minha mãe, a voz da minha esposa, a voz de todo mundo, entre a voz de Deus. E a voz de Deus, ela fica numa linha muito tênue, que se você não tiver afinidade, você não entende. Porque eu estava confortável ministerialmente, mas Deus começou a falar comigo sobre a Cristo para as Nações. Deus começou a falar sobre o ministério, mas eu tinha galgado as maiores posições dentro do ministério. Eu estava pregando para milhares de pessoas, então eu não tinha necessidade de sonhar com algo novo. Mas existem sonhos que não são seus, existem sonhos que são de Deus, plantados em você. Eu estava bem, eu tinha sido pastor de todo o estado de Curitiba, tinha sido pastor de todo o estado de Minas, estava na segunda maior igreja do mundo, que era o Rio de Janeiro, né, da igreja que eu congregava, a segunda maior. Então, uma igreja com só a sede tinha 7.000 membros. No Rio de Janeiro, eu comandava o estado todo, membro da diretoria, viajando para o mundo inteiro, resolvendo problema, pregando. Estava bom. É como se Deus aparecesse no meu caminho e dissesse: eu tenho um novo endereço para você. Eu tenho pessoas que você só vai alcançar se você estiver no lugar que eu quero te colocar. Aí começa o dilema. Essa voz não é de Deus, é do diabo, está repreendido. Aí Deus começa a fazer como fez com Elias. Deus vai secando o ribeiro. O corvo não vem. E você tem que começar a repensar toda a sua história. Porque quando o ribeiro seca e quando o corvo não traz a carne, Deus está dizendo para você: eu tenho um novo endereço para você. Eu tenho uma nova missão. E eu fui ficando num dilema, até que um dia eu me convenci. Tá bom, Senhor. Não falei nada na igreja, no ministério. As coisas, é como se Deus fosse me empurrando para fora. O altar da igreja já não. Sabe quando você está no lugar, é como um peixe fora d'água? Eu falava: Senhor, o que o Senhor quer? Tá bom. Até que eu vou, faço uma carta de renúncia à diretoria da igreja. Falo: olha, eu vou seguir meu caminho. Os pastores olharam para mim, os amigos, e falaram: você é louco. Você é maluco. Você tem tudo. Você galgou posições que a maioria, milhares de obreiros queriam ocupar. E você chegou lá e está simplesmente renunciando tudo. Você não pode fazer uma coisa dessa. Eu falei: não, assina a minha carta. Porque eu já me decidi. Eu já me decidi. Eu já coloquei isso no meu coração. Estou determinado a isso. Uma semana antes, um pastor que era um conselheiro meu e até hoje é um grande conselheiro, amigo meu, estava conversando com ele antes de entregar a carta.
na sala dele, eu falei para ele, eu estou me desligando do ministério. Ele olhou para mim e falou, Maciel, você não pode estar bem da cabeça. Eu falei, vou me desligar da igreja. Vai fazer o quê? Eu não sei. Deus colocou algo no meu coração e depois eu vou pensar. Possivelmente abrir uma igreja. Ele falou assim, Maciel, você é doido. Você não pode fazer isso. Senta aqui que eu quero conversar com você. E eu sentei 1 hora com ele. E por 1 hora ele tentou me convencer a desistir da ideia. Ele começou a apontar pessoas que tinham saído do ministério. Ele falou, fulano de tal saiu, se deu bem. Fulano de tal saiu, começou a mostrar pessoas. Saíram, abriram igreja, faliram, é um problema, abrir igreja, é um problema, você não tem noção. Eu falei, eu não estou me importando com multidão. Eu estou determinado. Deus já falou comigo por 10 pessoas diferentes, em lugares diferentes. Deus usou para falar comigo. Eu ia para Paris pregar, na igreja que eu era, gente da própria igreja falava, ó, vi você em outra igreja. Eu estava pregando no Japão, gente vinha e falava comigo, ó, eu acho que você vai sair da igreja e vai abrir uma igreja. E eu repreendia. Aí chegava no Brasil, ia conversar com irmãos, você vai abrir igreja. Na Alemanha, falei, aqui eu estou sozinho, o pastor veio para o Brasil, mandaram eu ficar substituindo ele 15 dias na Alemanha, e eu estou lá. Aí estou lá, quando estou vindo embora, vou na casa de um outro irmão para almoçar. A esposa dele falou, tive um sonho com você, pastor Alexandre, e via você numa igreja grande, bonita, só não era a Deus é amor. Aleluia. E eu fui repreendendo, mas até que chegou um momento que eu fui falando, Senhor, então fala comigo, até que Deus me convenceu. Quando eu me decidi, eu cheguei para o pastor, que é pastor Lote, falei, estou me desligando da igreja, pastor. Estou com a minha carta de renúncia. E ele foi me pontuando todos os problemas que eu poderia ter. Todas as frustrações de obreiros que ele conheceu, que saiu, abriu igreja, quebrou a cara e etc. Ele foi me pontuando. Depois de 1 hora eu falei, pastor, eu te amo. O senhor para mim é um pai. O senhor para mim é um conselheiro. O senhor para mim é um mentor. Mas desta vez não dá, pastor. Dessa vez eu tenho que discernir entre a voz do Senhor e a voz de Deus. Dessa vez eu tenho que discernir entre a voz da família, a voz dos filhos, a voz da mãe, a voz do pai, porque se Deus me convence, Ele convence os outros. E foi o que Deus foi fazendo, convencendo todo mundo da família. Aí quando eu levantei, abracei ele, fui sair na porta, ele gritou para mim e falou, Maciel. Eu olhei para trás e ele falou, você tem certeza absoluta, 100% que é essa a decisão que você vai tomar? Ele falou, tenho. Eu falei, tenho. Ele falou, pastor, não tem como você voltar atrás não, Maciel. Pelo amor de Deus, não tem como você voltar atrás. Você tem a opção de não entregar essa carta. Se você não entregar essa carta, a nossa conversa se encerra aqui. Ninguém sabe de nada. Não tem opção. Eu falei, não. E eu saí. Ele gritou de novo, Maciel, posso lhe fazer uma pergunta? Volte aqui. Eu falei, pode. Ele falou, eu já tinha colocado no meu coração de me desligar da igreja. Eu só precisava de alguém que me recebesse. Se eu for para a tua igreja, você me aceita? Eu só queria saber se você realmente estava decidido. Falei, vamos junto. Hoje ele é vice-presidente, até hoje. Ele só estava me testando. Determinando tu algum negócio, ser te afim. Bom, eu tinha uma afinidade grande com as pessoas, e aí todo mundo, você vai comigo, eu vou com você, tal, nós vamos contigo. Falei, vamos abrir igreja. E eu me lembro que eu sentei com os pastores daí que tinham vindo com a gente, uns eram da nossa igreja, outros de outra igreja, formamos a diretoria, abrimos a igreja, e eu falei, nós vamos fazer um culto segunda, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 19 horas, aí eu prego, terça você prega, quarta você prega, quinta você prega, e fizemos aqueles cálculos que a gente faz mirambulante, baseado em tudo que eu estava vivendo. Num culto a gente vai ter lá pelo menos mais 70 pessoas, no outro culto vai ter 50, no outro culto vai ter 100, e fui calculando, eu falei, ei, aí o aluguel do salão era
2.000 e pouquinho, mais o rádio. Falei, dava uns 7.000 de dívida forçada. Falei, não, eu aluguei o salão primeiro, depois deu um problema enorme para arrumar salão, ninguém queria alugar porque eu não tinha fiador. E aí eu sentei com o dono do imóvel, conversei com ele, ele falou, tá bom, vou te alugar porque eu confio na tua palavra. Eu falei, não, vai dar tudo certo. E aí fomos, alugamos, faltou dinheiro, eu tinha vendido um apartamento em Vitória, faltou dinheiro, o pastor falou, a gente precisa reformar o salão, juntamos um dinheiro do cheque especial, cartão de crédito de alguns irmãos, eu falei, vamos gastar, vamos arrumar, porque isso aqui na primeira semana a gente paga tudo. Todo cheio de expectativa. No primeiro dia, uma festa. Deu gente como isso aqui na inauguração. Os curiosos, os fofoqueiros que vieram para depois sair fofocando. Na primeira semana, diminuiu para 30, na segunda para 20, na terceira para 10, e nos outros estava eu e minha família pregando, e ninguém mais apareceu na igreja. E o resultado foi uma dívida de 50.000 em 6 meses, e nós não tínhamos de onde tirar o dinheiro. Chuva que não acabava mais. 2008, é só você ver, deu estado de calamidade em Santa Catarina por tanta chuva. O Beto Rich era o prefeito, na época tirou os pontos de ônibus da rua. O povo não vinha, e quando dava a oportunidade do povo vir, né, não tinha ponto de ônibus. Quando pensava que não, chovia. E cansei de passar a semana inteira sem vir uma pessoa para a igreja. E aí começou os telefonemas. Maciel, volte para trás. Pastor Alexandre, volte para trás. Pastor, desista desse sonho. Esse negócio não vai dar certo. Essa igreja vai ser um fiasco. Desista. E gente falando, vai ser um fiasco. Desista. E amigos dizendo, volta, rapaz. Gente conversa com a diretoria. Volta, volta, volta. Mas eu tinha feito como Eliseu. Eu tinha visto Elias passar, ele tinha colocado a capa em minhas costas, e eu tinha voltado, e eu tinha queimado os carros de boi, eu tinha queimado o arado todo, eu tinha feito um churrasco, a fumaça tinha ido embora, e eu disse, eu não posso mais voltar, o meu passado não existe mais, eu estou de olho em uma promessa, eu tenho que ficar firme, eu tenho que confiar, eu tenho que acreditar, eu tenho que crer na visão que Deus me deu. Eu tenho que ser legítimo, eu tenho que ser fiel à legítima visão que Deus me deu. Deixa eu falar uma coisa, vai existir um dia que Deus vai te dar uma visão, e a visão será tão grande que os teus amigos vão achar que você ficou louco, as pessoas que te cercam vão dizer, isso não vai dar certo, as pessoas que estão em sua volta não vão apostar em você. Vai existir um dia que você vai estar no deserto da vida, é você e Deus, não tem papai, não tem mamãe, não tem ninguém, e os que aparecerem serão como os amigos de Jó, para apontar o dedo e te acusar. Mas é nesse dia que você tem que refazer a visão, é nesse dia que você tem que ficar firme, é nesse dia que você tem que acreditar que aquele que falou é fiel e verdadeiro para cumprir a promessa. Está achando que é fácil? Não é fácil. Está achando que todo mundo vai apostar no teu sonho? Não vai. Deus vai começar a agregar pessoas que você nunca viu. Eu tive que aprender das formas mais dolorosas na vida. As pessoas não são minhas, são de Deus. A obra não é minha, é de Deus. Eu não trabalho para mim, trabalho para Ele. E se Ele mandar fazer, eu não tenho que me importar em recompensa humana, porque quem me paga é Ele. Porque eu comecei a ver, depois Deus começou a abençoar, começou a vir gente e ia, vinha e ia, vinha e ia. Deus falou, eu vou agregar ao longo do tempo aqueles que são para ser e estar com você. Eu vou agregar, Deus falou. Eu vou colocar no caminho. Você só tem que continuar fazendo da forma que eu estou te instruindo. Depois de 6 meses, Deus operou os primeiros milagres. E eu comecei a ver as coisas acontecendo. E se voltar o disco da memória para trás, de onde estávamos para onde estamos, nós estamos anos-luz na frente de onde estávamos no começo. Mas ainda não chegamos no objetivo. Eu ainda continuo firme. E eu vou dizer uma coisa, Deus vai permitindo isso para quê? Para que você também fique firme no seu propósito.
Eu não sei qual, mas Deus está mandando eu dizer para você: não desista dos teus sonhos. A luz vai brilhar no teu caminho. O sonho vai se realizar. Um milagre vai acontecer. Você vai ver tua família aqui. A muralha vai cair. Deus vai colocar as pessoas certas no seu caminho. Deus vai agregar valores no seu caminho que você nunca imaginava. Deus vai te levar a pessoas que você nunca iria se você não seguisse e não trilhasse o caminho dele. Se eu não tivesse dado ouvido à voz de Deus, eu não estaria aqui. Talvez você não teria recebido milagres o qual tem recebido. Cada dia que eu vejo uma senhora, ou qualquer pessoa que chega, que me abraça e diga: pastor, e diz: pastor, era para eu estar morto ou morto, mas Deus te usou. Eu começo a me ver como Elias, quando estava na beira de Querite, comendo pão e carne pela manhã, pão e carne pela tarde, a vida boa, colocou uma redinha em cada árvore, estava lá no balanço da rede, comendo pão e carne pela manhã. A vida estava confortável, a minha não estava ruim. Eu não precisava fazer tantos cultos como estou fazendo. Eu já estava num estágio de vida onde eu poderia descansar, e as coisas já estavam fluindo, baseado no curso natural das coisas. O corvo trazia o pão, a água fluía naturalmente. Para que eu vou me movimentar? Para que eu vou sair daqui? Aqui está gostoso, aqui está bom, aqui está maravilhoso. Eu não quero mais nada. Encontrei o meu oásis no meio de um deserto. Está todo mundo morrendo de fome lá fora, mas o Elias estava ganhando peso, tinha provisão. Até que um dia o Elias levanta, pega o copo de água e vai para a beira do ribeiro. E para a surpresa dele, o ribeiro tinha secado. Ele corre para ver o pão na pedra. Chega na pedra, não tinha pão e não tinha carne. Ele diz: tem alguma coisa errada. O corvo nunca atrasa. De manhã ele vai orar e diz: Senhor, o corvo da manhã não apareceu. Será que o da tarde vai trazer pão e carne? Vem não, Elias. Senhor, e a água? Quando vai voltar a jorrar? Não vai ter mais água aí não, Elias, para você não. Mas Senhor, estava tão bom. Por que o ribeiro secou? Aí Deus falou: sabe o que é, Elias? Tem uma viúva lá em Serepta, clamando por misericórdia, e você é o profeta que eu escolhi para livrar aquela viúva da morte. Às vezes Deus te tira do conforto por causa de uma pessoa que aparentemente não tem valor para você, mas tem valor para Ele. Ele estava falando e sentenciando um rei dentro de um palácio, e Deus tira ele do palácio e diz: você vai para o casebre de uma viúva. Se você é profeta, você não segue a tua vontade, você segue a minha, por causa de uma viúva. Deus secou o ribeiro na vida de Elias. Deus estava dizendo: Elias, aí você não está produzindo. Eu quero ver você produzindo, eu quero ver você sendo canal de bênção, eu quero ver você ainda formar o teu sucessor. E eu vou te dizer mais, Elias: eu ainda vou te arrebatar num redemoinho, nem morte você vai ver, mas você precisa seguir a minha instrução. Tem caminhos que o profeta percorre, que só Deus sabe, e Deus me colocou aqui como um profeta para você, para dizer: você é tão importante, que Deus me mobilizou para ser canal de bênção na tua vida.
E se você está aqui hoje, eu olho para pessoas que talvez, se não tivessem me ouvido, se não tivessem recebido uma revelação, talvez já estariam mortas. E hoje eu entendo porque Deus secou o ribeiro na minha vida, para ser canal de bênção na vida de outras pessoas. E hoje eu louvo a Deus pela sua vida. Talvez você diz: eu sou insignificante. Não, você não é insignificante. Deus me trouxe aqui para dizer que a tua oração foi ouvida. Tem um milagre vindo para a sua casa, tem um milagre vindo para a sua família, tem um milagre vindo para a sua casa. Ele te ama tanto, 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 que você não pode imaginar, que Ele preparou esse culto para dizer para você: não desista dos teus sonhos. Se você determinou um dia algo diante de Deus, é só ficar firme, porque a luz vai começar a brilhar no teu caminho.